fala. Pode falar aí. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Traga tudo. Glória a Deus. Na paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, graças a Deus estamos mais um dia na Igreja Assembleia de Deus Nova América para nós podermos glorificar o nome do Senhor e dando início a mais uma escola bíblica dominical. Hoje estaremos com a lição de número 4. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos dado, nos concedido, mesmo que ainda não sermos merecedores, mas o Senhor é misericordioso com cada um de nós. Hoje nós estamos aqui, presbítero Fabiano, diácono Luciano, professor Luciano, para podermos ministrar essa escola dominical, essa aula. Quero pedir desde já o diácono Luciano vai estar orando ao Senhor para iniciarmos, em nome de Jesus. Amém? Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar na tua casa para te adorar e engrandecer o teu nome, Senhor. Peço que o Senhor venha nos abençoar nessa aula, que o teu Espírito Santo nos guie, nos dê o entendimento e que não seja nós falando, mas sim o Senhor, Pai. Que possamos alcançar a cada lar, Senhor, com a tua palavra, que todos aqueles que estejam aqui na igreja, que estejam, Senhor, em casa, seja, Senhor, abençoado, agraciado, Senhor, e entendido da tua palavra, Pai. Não deixe nenhum, Senhor, que está nessa transmissão sair sem entender o verdadeiro motivo de poder te adorar, Senhor. Entregamos nas tuas mãos esse culto, essa BD, e sabendo que tudo que fazemos é para engrandecer o teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Lição de número 4, hoje nós temos como título A Iluminação Espiritual do Crente. O texto áureo se encontra na carta qual escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, que tem como título dizendo assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A introdução diz que, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, capítulo 1, do versículo 15 ao 16, oração intercessora, do versículo 17 ao 19, e confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 ao versículo 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Amém, queridos? Quero pedir ao nosso professor Luciano poder ler a gente tinha até comentado aqui, eu tinha até pedido que a gente não ia ler a leitura bíblica em classe, mas vamos fazer a leitura para nós podermos, assim, poder explanar melhor a lição com o entendimento de todos os irmãos. Amém. Amém? Pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e qual as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo
ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todos os principados, poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. O que quer dizer iluminação? A palavra iluminação se refere àquilo que é dado uma luz sobre ele, sobre um ser, sobre algo, algum lugar. Então, é um ser iluminado, algo iluminado. Eu estava estudando a lição, professor Luciano, e estava até me lembrando que há um tempo atrás fizemos parafraseando com o irmão, e fizemos a comparação que o crente, ele tem que ser como a lua. Por quê? Porque nós, quando estudamos na escola, nós estudamos que há seres iluminados e seres luminosos. Luminosos são aqueles seres que têm luz própria. Iluminados são aqueles seres que eles refletem a luz de um ser luminoso. Então, se nós colocarmos um exemplo entre sol e lua, a lua é um ser iluminado porque ela reflete a luz do sol. E aí nós vamos para a Bíblia, e a Bíblia nos revela que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é conhecido como o sol da justiça. Isso aí. Então nós, como os filhos de Deus, como crentes, nós temos que fazer o papel da lua, refletir a luz do sol da justiça. Então nós somos seres iluminados. E aqui o comentarista, como o apóstolo Paulo também, escrevendo a carta aos Efésios, ele vem pedir, que eles sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, nós vamos aí estudar hoje sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, sobre a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino, e também sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, nós vamos ver aí, e aqui tem uma parte a qual o comentarista ele nos deixa aqui, na lição, falando a respeito do plano da salvação. E eu gostaria também, desde já, pedir aos irmãos que estão na live, que aqueles que tiverem dúvidas ou quiserem fazer perguntas, vocês estão tranquilos para fazer perguntas, para mandar alguma mensagem. Nós estamos aqui online, e aí nós vamos estar tentando responder naquilo que for possível a cada um, para tirar as dúvidas dos irmãos. Por isso esse novo formato de escola dominical, a live aqui online, nós estamos agora, começamos somente com um professor, nós estamos agora compartilhando em 2, para poder ficar melhor a discussão e o aprendizado da lição a qual nós discorremos no domingo. Aqui o comentarista diz que o plano de salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvo, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda herança de cada crente deve guardar em Cristo. Amém? Amém. Professor Luciano, pode fazer a leitura aí do primeiro tópico. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória, da sua herança, ação de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, como tais a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que, concedido aos seus eleitos, o espírito de sabedoria
e de revelação. Paulo estava ciente de qual maravilhosa é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessa boa nova sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele roga para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Amém? Amém. Então nós vamos ver aí, professor Luciano, que Paulo ele está escrevendo uma carta, né, para uma igreja, a igreja de Éfeso, né? Uma carta para uma igreja que tinha duas qualidades, né? Nós vamos ver aí que no versículo 15, a qual fizemos a leitura bíblica em classe, ele diz que ele, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos. Então nós já começamos a entender que Paulo não está escrevendo essa carta para uma igreja qualquer. Sim. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja que tinha duas características, e eu acredito que sejam as duas características essenciais para a igreja de Cristo, que é a fé e o amor, né? Tanto é que o apóstolo Paulo lá na frente ele vai dizer: se eu tivesse todos os dons, se eu vendesse todos os meus bens, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria, né? Sim. Então ele diz que ele escreve para uma igreja que tinha fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos. Porém, o apóstolo Paulo, ele vem nos alertar, né, como a igreja de Éfeso, e trazendo para os dias de hoje, a esperança que nós temos que ter com as riquezas da glória. E nenhum motivo, né, nenhuma condição há de nós esquecermos dessa esperança. Por quê? Porque em meio a essa oração que o apóstolo Paulo faz, que no versículo 16 ele diz que não cessa de dar graças a Deus, ele diz que nós devemos ser iluminados pelo Espírito Santo para podermos compreender e entender no nosso entendimento a esperança da nossa vocação e as riquezas vindouras, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja fervorosa, que tinha fé, que tinha amor, mas que eles não poderiam esquecer de maneira alguma aquilo que estaria esperando por eles na glória. Então hoje, para nosso tempo, para a igreja do século 21, né, para a igreja que nós vivemos, nós devemos estar sempre com essa esperança, entendendo qual é a nossa verdadeira vocação, para que nós fomos chamados, né, seguindo o entendimento da lição passada, sobre eleição e predestinação, o que está nos predestinado a receber, né, as riquezas vindouras do Senhor. Então nós temos que ficar convictos daquilo que está nos aguardando. E essa foi aquilo que o apóstolo Paulo, ele colocou no seu desejo, no seu coração, de escrever a Éfeso, dizendo: olha, eu quero que vocês sejam iluminados pelo Espírito Santo, porque ninguém entende nada do Espírito se não for pelo Espírito. Sim. Né? Para que o entendimento da igreja daquela época, e o nosso entendimento também, seja aberto, nossos olhos sejam iluminados, para que possamos ver e entender aquilo que está no porvir para cada um de nós, né? Aí, com esse entendimento, nós podemos até dizer o que o apóstolo Paulo falou, né? Que essas pequenas tribulações do momento presente não são comparáveis, né, à glória futura, né? Então, sem isso, nós nunca vamos conseguir passar pelas dificuldades do tempo presente, aguardando o nosso repouso, o nosso descanso no porvir. O interessante aqui, nesse primeiro tópico, é que o apóstolo Paulo ele vem dizendo, por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, as riquezas da herança. Era uma igreja que ela tinha amor, era uma igreja que era fervorosa, tinha fé, e tanto que ele ficou sabendo. Então era uma igreja que dava o que falar, né? Tinha... As pessoas comentavam, né? Da igreja. Então assim, ele dava ação de graças
a Deus pela a grandeza e o amor dessa igreja, mas ele orientava a igreja que, ainda que vocês sejam uma igreja com fé e uma igreja grande, com certeza teria muitas pessoas inteligentes, mas ele deixava ciente para aquele povo que todo o entendimento e toda a sabedoria tinha que vir do Espírito Santo. Isso. De nada valeria se não tivesse o Espírito Santo ali. Porque as coisas naturais não conseguem discernir. Nunca vamos compreender o que está por nos aguardar, né? Porque somente através do Espírito Santo é que nós entendemos, e através, eu acredito nisso piamente, o irmão Luciano, que quando nós estamos num momento de dificuldade, num momento de tribulação, num momento de fraqueza, porque a carta de Efésios é uma carta preparada para um momento desse. Você vê que no capítulo 6, lá na frente, o apóstolo Paulo vai falar que resistir de toda a armadura para resistir o dia mal, porque Sim. O dia mal é um dia que vem, e vem para todos, né? E nós temos que estar convictos do que nos espera. Nós temos que estar convictos, não somente nos assegurar nas coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são passageiras. A nossa esperança tem que estar no porvir, na glória. Porque a partir desse momento que você, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, ainda que você pense com o seu homem natural, eu vou largar tudo, eu vou desistir, automaticamente o Espírito Santo vai te dar o entendimento Sim. que há uma coisa muito maior, né, esperando cada um de nós, que o Senhor mesmo foi preparar para cada um de nós. Pode dar continuidade aí, mano? Tópico 2, subtópico, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro aspecto, Deus chamou pessoas no passado, 2 Timóteo 1,9, ou seja, um chamado em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. O segundo é, a chamada abrange serviços de santificação no presente. Filipenses 3,14. Isso é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar no modo digno. E o terceiro é, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança do conhecer Deus face a face. Amém. Então, a esse ponto aí, né, a esperança da vocação, esses 3 pontos que o comentarista nos traz a respeito do apóstolo Paulo, nós vamos ver aí que o primeiro é, né, que nós fomos escolhidos através da eleição em Cristo, né, isso nós já estudamos a respeito dessa eleição. Você só entra nessa eleição quando você aceita Cristo como Salvador, né? Essa eleição ela foi feita por intermédio, né, de Deus, e nós fazemos parte dela hoje. Temos aí o segundo ponto, que é abrange o serviço e a santificação, né? Você, quando é eleito, você é chamado para algo. Ninguém foi chamado para ficar olhando para o tempo passar, né? Quando nós vemos o chamado do apóstolo Paulo, Deus diz assim, vai, porque aquele ali também é vaso escolhido para mim, né? E todos nós fomos chamados, para fazer uma obra específica, mas todos nós fomos chamados num chamamento universal para apregoar o reino de Deus, para apregoar as boas novas do Senhor, dizer que Jesus é bom, que Ele salva, batiza com o Espírito Santo, né, cura, liberta e ainda leva para o céu. E o terceiro ponto é para nós entendermos que a nossa participação gloriosa no futuro, que compreende o quê? A vida eterna. Então, nós que estamos salvos em Cristo Jesus, nós temos que entender esses 3 pontos. É de suma importância nós estarmos conscientes disso. Você foi eleito a partir do momento que você aceitou Cristo como Salvador.
Você é vocacionado para santificação, ou seja, para viver diferente do que você vivia lá no mundo. E você também, né, foi chamado para um trabalho, para a obra do Senhor. Você colocou a mão no arado. Então nunca pense em olhar para trás e lembrar que nós temos um tesouro guardado aonde ninguém pode tocar. Está reservado para cada um de nós. Aí nesse ponto, nesse tópico aqui, quando ele fala Deus chamou pessoas no passado, aí eu anotei aqui, e está em Isaías 49:1. Está assim: ouve ilhas e escutai por voz de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome. Então assim, Isaías está dizendo, eu fui chamado antes ainda de eu ser criado. Aí tem um outro, que foi chamado também, que está aqui, que é Jeremias, eu anotei, que vem em Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso é verdade. Então assim, foram dois que foram chamados, e assim, aí é onde prova que Deus, ele escolhe pessoas, escolhe no passado, escolhe hoje. E se a gente está aqui, porque nós já fomos escolhidos desde antes de formar no ventre da nossa mãe, né? A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação da terra, né? Então não é a gente que escolhe ele. Nós só temos a oportunidade o amor de Deus nos atrai para que nós possamos, né, entrar na situação de eleito de Cristo. O terceiro subtópico. As riquezas, vamos ler aqui. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu a seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se à maravilhosa bênção que acompanha o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vemos a Deus, a Cristo e o adoramos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Quando a gente fala sobre riquezas, né? Nós vivemos num tempo onde a teologia da prosperidade ela nos cerca de todos os lados. Quando se fala em riqueza, nós lembramos de dinheiro, Verdade. De bens materiais, de carro, de casa própria, né? De um emprego bem sucedido, de um salário bom. Mas a Bíblia, em todo o seu contexto, ela fala sobre riqueza dos salvos. Ela não se refere à riqueza deste mundo, né? Jesus ele não veio trazer ao povo, né? Não veio trazer ao mundo, ao homem, um ensinamento de riqueza para esta terra. É claro que as bênçãos seguirão os que crerem. É claro que Deus é um Deus, né, dono do ouro, dono da prata. Ele vai nos proporcionar uma vida boa, uma vida, mas vão passar por dificuldades e tal. Mas o que o comentarista e o apóstolo Paulo está alertando, né, e a carta aos Efésios nos alerta aqui neste dia, é sobre as riquezas da glória. Se nós pararmos para entendermos tão grandes riquezas está nos aguardando, tão grande é a herança aquela que nos espera, né? E ele aqui, o comentarista, vai dizer a respeito de 3, né, pontos aí. Por exemplo, nossas riquezas, né, nossos pecados já foram perdoados. Qual riqueza maior do que você ter os seus pecados, a sua dívida paga através de Cristo Jesus, né? Qual é o privilégio, a riqueza maior de você ser adotado, de você ser chamado filho de Deus, né? Ter herança de Deus, co-herdeiros de Cristo, né? E a maior riqueza aqui que o apóstolo enfatiza é aquela de que logo, né, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Ou seja, nós vamos tomar posse de toda essa herança preparada desde a fundação do mundo, né? Nós vamos adorar a Deus, nós vamos ver a Deus, ver a Cristo assim como Ele é. Então essa face a face, isso daí é a riqueza maior
É a esperança maior que tem que nos motivar a não parar, a entendermos, e somente através do Espírito Santo de Deus nós voltamos a dizer que com a nossa mente humana, com a nossa sabedoria humana, nós não vamos conseguir nunca nos firmar os nossos passos no caminho de Cristo, se o Espírito Santo de Deus nos ajudar. Por isso, o irmão Luciano, foi uma oração tão grandiosa, um desejo tão grandioso do coração de Jesus Cristo, a dizer aos discípulos: olha, eis que vou, mas não vos deixarei órfãos. Pedirei ao meu Pai que envie o outro Consolador. Ou seja, Jesus Cristo, ele já sabia que se nós estivéssemos sozinhos neste mundo, nós não conseguiríamos nos firmar, mas através do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos entender aquilo que nos espera, nos aproximar de Deus cada dia mais. E assim, o comentarista ele vem destacando aqui, logo no começo da riqueza, o perdão dos pecados. E aí, logo em seguida, ele já vem a adoção. Então, assim, a gente tem o costume de falar bem assim: ah, eu também sou filho de Deus. Né? Todo mundo eu também sou filho de Deus. Mas, para você ser filho de Deus, você tem que conquistar o perdão. João deixa claro isso, né? Não tem como você ser filho sem conquistar o perdão, né? Então, primeiro é o perdão, para depois a adoção. Isso aí. Porque quando eu sou perdoado, aí eu passo a ser filho. É Sim. como se fosse o perdão e agora é o meu registro. Agora sim eu sou filho, né? Para agora sim começar a desfrutar Da herança. Você só desfruta da herança a partir do momento que você passa a ser filho. É verdade. O segundo ponto aí, vou estar lendo aqui, fala sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. O primeiro subtópico diz que a sobre excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. No versículo 19. E perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. E já a expressão seguinte, megetos, significa grandeza, objetiva a enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força de medida. Logo, a repetição deste termo nos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Nesse primeiro ponto aí, a gente já é um alerta para cada um de nós, que todos nós somos seres humanos, e muitas das vezes nós nos deparamos achando que a gente pode fazer alguma coisa. Super-homem. É isso aí. Porque eu vou preparar um grande estudo para uma grande aula. Que eu vou preparar um grande esboço, porque eu sei que eu vou dar uma grande pregação. E aqui o comentarista deixa bem claro: é apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ninguém consegue ser transformado e ninguém consegue alcançar a salvação sem intermédio do poder de Deus. O poder de Deus, ele fez todas esse mover para que o homem pudesse ser salvo e para que o homem pudesse ser transformado. Uma nova criatura só pode surgir através do poder de Deus. Ele bota aqui ele vem nos alertando, Paulo vem nos alertando no versículo 18 aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, quando ele fala tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, é a partir daí que a gente já começa a entender o verdadeiro sentido de Deus na nossa vida, né? Porque quando a gente não entende e não abre os nossos olhos espirituais, a gente já continua no eu.
Uma vez eu tive uma aula com um professor e ele disse bem assim, que pra gente, para os homens, o ser humano, não deveria ter o eu. Porque o eu, ele mata muito crente. Muito mesmo. Né? Eu posso, eu faço e eu sei. Então assim, quando Deus ele fala, quando Moisés fala bem assim, como é que eu vou? Aí ele fala bem assim, não, fala que o eu, aí sim, o eu sou. O apóstolo também diz assim, que não vivo mais eu, mas vivo Cristo em mim, né? Então aí ele já tira o eu. Já tira o eu. O eu realmente é um empecilho, né? Isso aí. São duas letrinhas que fazem a ruína de um faz uma diferença grande. Porque quando você acha que você, o eu, né, pode fazer alguma coisa, você está tirando toda você está limitando o poder de Deus sobre a sua vida, né? Nós olhamos, vemos lá em Lucas, né, quando o apóstolo diz o quê? Ele foi evangelista. Lucas fala, que para Deus não há nada impossível. Nada impossível. Mas o eu, ele consegue limitar o poder de Deus. Quando Deus quer te usar de uma maneira e você fala, não, eu vou fazer desse jeito, você limitou o poder de Deus. E Deus é um Deus tão inacreditável às vezes da gente entender, né? Tão difícil da gente muitas das vezes compreender, que você fala assim, como é que Deus com todo o poder, ele ainda deixa ele ir para ele ver o que vai acontecer com o eu dele. Eu costumo dizer que ele é bastante educado. Isso. Então assim, se ele não tem a permissão de agir, ele não age. Se eu falo, eu faço, aí ele fala, então peraí, é ele. Agora se eu falo, não, Deus faz, ele já fala, não, ele já se retirou, agora sou eu. É isso aí. Então assim, o eu na minha vida pode atrapalhar muito. É isso aí. Segundo ponto aqui, vai dizer que a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, versículo 19, o apóstolo faz o uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro a palavra operação, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia do poder em atividade. Segundo, a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses 3 conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, os 3 exemplos aí que ninguém pode comparar ao poder de Deus: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio, né? Isso ele deixa claro no versículo 20, no versículo 21, dizendo que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, a força do poder divino, ela não pode ser comparada a nenhuma outra força, porque nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, nada consegue comparar a esse poder, que teve o poder de ressuscitar Jesus Cristo, teve o poder de colocar ele à direita de Deus Pai, e o poder de colocar ele acima de todo domínio. Ou seja, lá em Filipenses diz que o seu nome foi dado um nome que está acima de todo nome, Então, somente esse poder de Deus, ele pode realizar isso. E quando fala que esse poder é o único, porque nesse primeiro o exemplo aí dessa força é a ressurreição de Cristo, algumas pessoas podem dizer, mas Lázaro ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, a menina lá da mulher lá, da mulher lá, Eliseu ressuscitou, mas esses todos ressuscitaram, mas depois eles morreram, e estão aguardando, aqueles que salvos em Cristo Jesus, a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Cristo foi o único que ressuscitou e está vivo para todo sempre, Então este poder é o que nos traz também a convicção
que um dia nós ressuscitaremos e nunca mais passaremos pela morte, mas estaremos com Cristo Jesus pela toda essa eternidade. Isso aí. Há alguns que dizem, né, que ao ressuscitar, quando nós fomos ressuscitados e desfrutar do porvir lá na glória, a gente vai se igualar a Cristo pelo fato de ressuscitar. Mas aí é um erro, porque há muita gente que está indo nessa linha de pensamento, de raciocínio, mas só que eles não entendem que é que vem todo o contexto aqui. Para você conseguir a oportunidade de ressuscitar, você ainda tem que passar por todo esse processo e desfrutar. Você pode ressuscitar e não desfrutar, né? Com essa linha de pensamento, você ressuscita, mas você vai desfrutar de outra coisa, que não é aqueles que morrem, né? Que morrem em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna. Os que morrem sem Cristo, ressuscitar para a morte eterna, né? O sofrimento eterno. E aqueles que não morrerem em Cristo voltar, vão ser arrebatados para a vida eterna. De outra coisa. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto aí, para nós podermos caminhar a lição. Quer ler, Luciano? Eu leio? Pode ler. Pode ler? Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro ponto, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, né? Nós lemos lá no versículo 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi eleito as primícias dos que dormem. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, do versículo 20 ao 22, vai falar sobre a ressurreição de Cristo, né, da primícia dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, né? Existe até um louvor da harpa cristã, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, somente através da ressurreição de Cristo é que a nossa garantia que nós também, se passarmos pela morte, seremos ressuscitados. Ou se não passarmos pela morte, naquele grande dia, o dia do Senhor, Ele nos levará para o céu com o corpo glorificado. Sim. O mesmo poder que ressuscitou o Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Ou seja, aquilo que Cristo clamou, né, Luciano? Lá na cruz do Calvário: morte, aonde está o teu aguilhão? Ou seja, aquele clamor, nós que somos salvos em Cristo Jesus, também entendemos que a morte, ela não tem poder sobre os salvos. Sim. Porque nós possamos passar por ela, mas nós não vamos ficar aprisionados a ela, né? Porque a esperança que nos traz isso é a ressurreição de Jesus, né, pastor Denizar? Então a ressurreição de Jesus nos dá o conhecimento, nos dá a convicção que ainda que nós passarmos pela morte, é somente uma passagem para a eternidade. Aqueles que morrem em Cristo, eu costumo dizer, eu até costumo brincar com a Lília, que morrer para mim hoje é lucro, né? Porque morrer em Cristo é lucro. É isso aí. O apóstolo diz que o viver em Cristo é ganho, mas o morrer é lucro, né? Aqui você tinha citado 1 Coríntios 15, 20 do 22. Eu queria só ler para... Amém. Diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém. Então é isso daí que nós comentamos, né, sobre a teologia da prosperidade, né? Aí quando a gente fala em riquezas de Deus, os benefícios de Deus,
esse ponto aí de Coríntios, versículo 20 aí, já deixa bem claro, né? Que fala que se nós esperarmos por Cristo somente nessa terra, né? Não, eu estou servindo a Cristo porque eu quero meu casamento restituído, porque eu quero a minha enfermidade seja curada, porque eu quero a porta de emprego aberta, porque eu quero a casa própria, porque eu quero, né? Aí o apóstolo escrevendo aí, né? Aos Coríntios vai dizer que este homem é o mais miserável de todos. Né? É claro que nós buscamos a Deus, né? E entendemos que Ele pode nos agraciar, né? Da sua bondade e nos dar algo aqui nessa terra. Mas se esperarmos somente para aqui, né? Se os nossos pensamentos ficar firmados somente para as coisas deste mundo, né? Nós somos comparados aos mais miseráveis de todos os homens. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus, né? No versículo 20 do capítulo 1 de Efésios, vai falar sobre isso. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Este triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão: nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então aí, mais uma vez, né, a elevação de Cristo à direita de Deus, e isso nós temos a convicção que Ele está sentado, né, que Ele está à direita do Pai. O próprio Estevão, né, ele vai dizer que eu vejo os céus abertos, Isso aí. e o Filho de Deus à direita, né, da sua mão. Então, ou seja, isso daí nos traz a convicção e a certeza que se nós estamos assegurados de ressuscitar um dia para estar com o Senhor na glória, nós também estamos assegurados de ser ascendidos ao céu, né? O apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, ele vai esclarecer, né, a igreja de Tessalônica, dizendo assim, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque ante a última trombeta ele virá com voz de arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados e nos encontraremos com eles nas nuvens, ou seja, seremos passados da morte eterna, da morte física, para o céu e ascendidos ao mesmo céu que Jesus Cristo está, né? Em Apocalipse nós vamos ver várias menções, né? Aquele que guardar a sua coroa, eu lhe darei lugar para sentar, né? Darei um lugar de galardão. Então, essa ascensão de Cristo também nos encoraja e nos garante a viver uma vida em santidade, uma vida em serviço a Deus, para que possamos honrar e merecer essa tão grandiosa promessa, que era um dia estaremos junto com o Senhor na glória. É porque a gente tem um objetivo ao servir a Deus e crer na ressurreição, né? A gente tem uma base no que seguir, para onde ir. Cristo ele deixa bem claro para a gente que, igual você citou, que eu vou preparar a morada, e aí ele nos deixa bem claro que logo depois que isso tudo passar e que a gente morrer, e quando ressuscitar, a gente vai para um lugar que é melhor do que esse. 1000 vezes, né? Muito melhor. Então, assim, isso é o que conforta, hoje é o que tem que confortar o crente, é saber que de tudo que passa aqui hoje, tudo que o mundo está vivendo, isso é passageiro. O que importa para a gente é o que é eterno, o que tem por vir, o que nós vamos viver com Cristo, né? Com Cristo, lá na frente, depois que ressuscitarmos com um corpo glorioso, incorruptível, que aí agora não vai ter mais falsidade, não vai ter mais fofoca, não vai ter mais pecado. Então, assim, isso é
o que nos deixa mais alegre, né? E aí o comentarista, ele colocou aqui também como base Salmo 110, que aí Davi ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés. Os cabelos dos teus pés, realmente. Até o salmista aí está profetizando, né, a respeito da vinda do Messias, da sua ascensão. Então é a garantia que nós temos aí sobre estar no céu com Cristo Jesus, né? E deixar só um alerta bem claro para cada um de nós, que o serviço, a vocação e o serviço da obra de Deus, não é que nós temos que fazer isso para poder herdar o reino de Deus, né? Nós vamos ver que grandes homens de Deus, os homens de Deus que passaram pela história bíblica, pela história do mundo, eles sempre fizeram a obra de Deus por amor a Cristo, né? Não foi esperando o galardão, né? Não foi, eu tenho que pregar a palavra, porque se eu não pregar eu não vou ser. Eu vou pregar a palavra porque um dia a palavra me alcançou, eu conheci os benefícios de Deus, então eu quero que pessoas também a conheçam e saiam, né, do lamaçal do pecado que um dia eu estive, que saiam da situação de miserabilidade que um dia eu estive, conheçam a Cristo e um dia entrem no reino dos céus. O próprio, né? Paulo, né? Então, o serviço da obra de Deus, né? Você trabalhar na obra de Deus, você apregoar as boas novas, não é que para você isso seja uma obrigação você fazer, porque se você não fizer, você não vai entrar no reino dos céus. Não, você faz a obra de Deus, eu pratico a obra de Deus, eu faço a obra de Deus por amor a Cristo, porque foi uma ordenança, ID, né? O ID é uma ordenança à igreja universal, né? Então, eu faço esse papel, eu busco como se fosse em merecimento a tudo aquilo que Ele me fez, né? Porque eu entendo que se eu hoje parar de fazer a obra de Deus, não é porque, né, eu vou parar de fazer a obra de Deus, que eu vou fazer biquinho, que eu vou fazer pirraça, que para Cristo, para Deus, eu vou parar de fazer a obra, que eu vou perder a minha salvação. Não é que eu vou perder a minha salvação, mas todo aquele que para de fazer a obra de Deus, ele está negando aquilo que Jesus fez por ele, né? O próprio Cristo diz: aquele que receber todas as bênçãos de Deus. Se você tem um pai que é fazendeiro, Luciano, e você vai acordar todo dia de manhã, você vai ver seu pai sair para a lavoura e você vai ficar sentado na varanda olhando ele trabalhar? Não tem como. Se o meu pai é dono da seara, eu tenho que estar lá junto na seara trabalhando. A seara é do meu pai. Os frutos que saírem daquela seara vão ser para o benefício do quê? De toda a casa, de todo o reino. Então, se nós somos ceifeiros, estamos na seara de Cristo, estamos aqui para trabalhar, não porque esse trabalho vai nos dar uma herança. A herança já está nos garantida. É porque esse trabalho, ele vai nos dar a convicção de quanto nós estamos trabalhando para Cristo, enquanto nós estivermos na labuta do Senhor, nós estamos glorificando o nome dEle para todo sempre. Amém? Amém. Terceiro ponto aí, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Então Jesus Cristo mesmo já deixou bem claro, né? Eis que sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Então, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados, né? Então, sobre Cristo ser exaltado sobremaneira, nos garante que um dia também nós seremos exaltados ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, se você espera exaltação nessa terra, fica tranquilo que a sua exaltação está garantida lá no céu, né?
Às vezes a pessoa fala, mas ninguém me reconhece, ninguém vê o meu trabalhar, ninguém vê o... Meu querido, Deus está vendo, Deus está te observando, Deus está te, né, Deus está te provendo recursos para você trabalhar. Continue trabalhando, né? O patrão muitas das vezes na obra ele te entrega as ferramentas e ele não te acompanha na obra. Não. Ele fica de lá, mas com certeza ele está trabalhando. Na hora que ele fizer uma reunião, e o funcionário Luciano, o funcionário Fabiano, ó, Luciano trabalha lá, pegou as ferramentas lá, está trabalhando, dá o dia todo. Mas e o Fabiano? Pegou as ferramentas lá e está deitado debaixo da árvore lá. Então, quer dizer, o patrão não está lá junto com você, o dono da obra não está lá, mas ele está sabendo se você está trabalhando ou não, né? Então, a exaltação de Cristo, ela tem como o resultado aí disso, né, trazer o triunfo também para a igreja dele, que a igreja dele está firmada na sua palavra. É porque, assim, muitas das vezes a gente, aquilo que você citou aí, a gente faz para ver o elogio ou merecimento, né? Às vezes cai até no próprio engano de achar que a gente é o poderoso. Isso aí. Mas aí Paulo ele vem deixando para a gente aqui no versículo 22, ele diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A gente tem que entender que ainda que a gente faça trabalhe dentro da igreja ou faça algo dentro da igreja, quem tem que sobressair, que ele é o sol, nós somos e a gente só tem que refletir. Mas o astro-rei é ele. É isso aí. Não tem outro. Nós vamos partir para a conclusão, irmãos. Quero desde já agradecer a todos que estão aí nos acompanhando na live, né, nesse culto online. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós vamos dizer que nós estamos também esperançosos para que logo tudo isso passe, essa pandemia, para que nós possamos continuar nosso trabalho na igreja, né, a igreja física, né, aqui no templo aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus Nova América, que os cultos voltam ao normal. Isso também, mais uma vez, nós vamos lembrar aqui que nada impede de você adorar a Deus aonde você estiver, na sua casa. É claro que nós sentimos falta, como acredito que os irmãos que estão aí do outro lado também, tem falta de estar aqui num corpo unido, né, glorificando o nome do Senhor, mas é mais um motivo para nós despertarmos que o dia que voltar tudo ao normal, que nós venhamos para a casa de Deus, né, igreja física aqui, as quatro paredes, para realmente prestar um culto de adoração ao Senhor, né? Na conclusão, o comentarista vai dizer: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Então aqui mais uma vez, né, na conclusão, Paulo ele mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Se talvez hoje você se sente aprisionado na sua casa, eu quero te dar uma notícia muito alegre. Paulo, quando escreveu aos Efésios, estava preso em Roma. Então ele estava aprisionado também. Mas de nenhuma forma ele deixou de adorar continuamente ao eterno Deus, escrevendo as suas epístolas, escrevendo as suas cartas, adorando a Deus com canção, com louvores e com glorificação ao reino de Deus, ao eterno Deus. Então, desde já, continue adorando a Deus, onde você estiver, resguardando-se de todo este mal que está atingindo o mundo todo, e logo, logo nós estaremos juntos. Amém? Amém. Que Deus lhe dê uma semana debaixo da bênção, e continue firme e ligado aí, que daqui a pouco teremos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor, encerrando. Amém. Deus abençoe a vida do irmão Luciano. Tá bom? Obrigado pelo convite. Estar do lado dele. O irmão Luciano ele não aparece muito nos estudos de adultos aqui, porque ele é o nosso mestre alfa dos jovens, tá, irmãos? Então, mas hoje ele nos deu a oportunidade de estar compartilhando com ele aqui o estudo da lição dos adultos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus grande, nós te damos, glorificamos o teu santo e poderoso nome.
Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós entregamos mais uma vez essa escola bíblica dominical em Tuas mãos, a vida de cada aluno, de cada um que participou. Toma também logo após o culto que irá se iniciar, Senhor, em Tuas mãos. E que tudo aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós Te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.